Fala galera, professor Thiago Oliveira aqui. E neste vídeo nós vamos resolver algumas questõezinhas de estatística que foi tirado dentro da parte de raciocínio lógico e matemática no concurso da Unesp, elaborado pela banca Vunesp, agora no ano de 2025. Vamos começar então pela primeira questão, a qual fala o seguinte: analise o mapa a seguir, intitulado Municípios por classes de tamanho de população do estado de São Paulo em 2010. Considerando o mapa apresentado acerca dos princípios em cartografias temáticas empregados, é correto afirmar que. Observe o seguinte, essa aqui é uma questão um pouco técnica, tá, pessoal? Porque estamos falando em cartografia. Mas entrando dentro da parte de estatística, a gente consegue perceber, usando os conceitos da estatística, a gente consegue perceber que o gabarito dessa questão é a alternativa E, a qual diz o seguinte: associação das classes de tamanho da população, ó, associação das classes em tamanho da população com cores, ó, com cores, permite que dados quantitativos sejam representados na forma de mapas. Exatamente, pessoal. Ó, observa que aqui nós temos quantidades. Quantidade, nós estamos falando de variáveis do tipo quantitativas. Perfeito? Perfeito. E aqui, se você observar, nós temos um mapa de calor. Um mapa de calor, professor? Exatamente, um mapa de calor. Que, inclusive, a gente consegue observar que ele vem da cor mais clara e vai aumentando. Conforme o tamanho da população aumenta, essa cor vai ficando mais escura. Quanto menor é o tamanho da população, mais claro. Quanto maior, mais escuro, tudo bem? Então, a gente consegue perceber o seguinte, que a gente transformou, utilizando esse mapa de calor, nós transformamos as variáveis do tipo quantitativas em qualitativas. Inclusive, a gente consegue perceber que isso aqui é uma variável qualitativa ordinal. Por que ordinal? Porque uma pessoa que já. Porque essa população aqui significa que ela já superou essa, já superou essa, já superou essa e já superou essa. Tudo bem? Então, observa que as cores não estão bagunçadas. Existe uma ordem da cor mais clara até a cor mais escura. Menor, maior. Tudo bem? Então, de fato, a gente consegue perceber que o gabarito dessa questão é a alternativa E. Dando continuidade ao seguinte: para realizar uma regressão linear simples no Excel, pessoal, esquece a palavra Excel, porque isso aqui tanto faz, tá? Vamos esquecer a palavra Excel. Para realizar uma regressão linear simples, o gráfico mais indicado é o do tipo, pessoal, se nós estamos falando em regressão linear, então nós estamos falando simples, né? Conforme ele falou, nós estamos falando de uma análise bidimensional. Então, por exemplo, aqui eu tenho x, aqui eu tenho y. Então, o que é uma variável bidimensional? Nós estamos analisando, como o próprio nome sugere, estamos analisando duas variáveis ao mesmo tempo. Então, por exemplo, olha que interessante. Através desse gráfico aqui, a gente consegue perceber que quando a gente aumenta x, a gente também aumenta y. Ó, quando x aumenta, olha o que acontece com y. Y também aumenta, tá? Então, o melhor gráfico para utilizar em regressão linear é o nosso gráfico de dispersão, ou também chamado descarte plot. Perfeito? Bom, dando continuidade. É, em uma análise estatística de amostra de rochas graníticas, podemos afirmar que, pessoal, como aqui é uma questão mais focada na parte de geologia, geografia, a gente, mesmo assim, a gente consegue resolver essa questão utilizando os conceitos de estatística, tá? Ele fala o seguinte: a classificação da rocha com base no teor em sílico construído constitui uma variável quantitativa contínua. Está perfeito. Pessoal, eu não sei o que é teor sílica, não sei nada disso. Não sei nada disso. Mas eu estou falando em classificação com base, tá? Eu sei o que é teor. Então significa que é teor, então significa que nós vamos ter uma porcentagem. Então, se é uma porcentagem, digamos que seja de 0 a 100. De 0 a 100. Então, logo a gente consegue perceber o quê? Que nós estamos trabalhando com variáveis dentro de um intervalo. E se eu estou atribuindo números, tá? Então, é uma variável quantitativa contínua. Então, é exatamente conforme ele falou aqui, ó. Isso aqui, então, se trata de uma variável quantitativa contínua. Então, de cara, o gabarito dessa questão é a alternativa A. Mas só para não passar batida, é o seguinte, pessoal. Quando você fala em variáveis, ou melhor, tipos de variáveis, nós temos o seguinte, nós temos as variáveis do tipo qualitativa, qualitativa, e nós temos as variáveis do tipo
quantitativas. Perfeito, pessoal? Variáveis qualitativas, elas também vão se subdividir em duas categorias. Nós vamos ter a nominal, nós vamos ter a ordinal. Já as variáveis quantitativas, nós temos os valores que são discretos. Discretos são valores que pulam de um número para outro. E nós temos os números contínuos, aqueles que trabalham dentro de um intervalo. Inclusive, a alternativa A, ela vai se enquadrar nessa categoria aqui, ó, variáveis quantitativas contínuas, conforme está aqui, ó, quantitativas contínuas. De qualquer forma, vamos analisar a alternativa B. A classificação em relação à composição mineral constitui a variável quantitativa discreta. Não, pessoal, aqui nós estamos falando de variável do tipo qualitativa, tá? Ó, se eu estou classificando em relação à composição, então significa que nós estamos trabalhando com variável do tipo qualitativa. Alternativa C. A localização no mapa constitui uma variável qualitativa ordinal. Pessoal, a localização no mapa. Então, digamos que aqui eu tenho vai, possa ser que eu esteja falando besteira, tá? Mas nós temos litoral, nós temos serra, tá? Nós temos, aí vai depender. Pessoal, observe o seguinte, que aqui, na verdade, nós estamos classificando, não existe uma ordem, tá? Eu entendo, pelo menos eu entendo que isso aqui, de fato, é uma variável qualitativa, só que é uma variável qualitativa nominal, porque a gente não está seguindo uma ordem. Para ser ordinal, precisa seguir uma ordem, igual a gente fez aqui na questão, nessa questãozinha aqui, ó. Observa que nós temos uma ordem que estamos seguindo da cor mais clara até a cor mais escura. Mas simplesmente eu pegar no mapa, pegar uma rocha aqui, outra rocha aqui, eu pelo menos entendo que não se trata de uma variável qualitativa ordinal, tá? Mas sim nominal. Alternativa D. A idade da rocha constitui variável qualitativa. Ixi, pessoal, você falou em idade, nós estamos trabalhando com números, tá? Inclusive, esse aqui é um pouco mais polêmico, porque se for idade em anos, então é uma variável quantitativa discreta. Se for uma variável somente em idade, pode ser em anos, pode ser em anos, mais meses, mais dias, mais horas, mais minutos, mais segundos, tudo bem? Então, isso aqui, idade, do jeito que está aqui, é classificado como variável quantitativa contínua. Agora, se ela falar idade em anos, aí é uma variável quantitativa discreta. E, por fim, o número de minerais constitui uma variável quantitativa ordinal, não, pessoal. Na verdade, quantitativa ordinal nem existe. Quantitativa ou vai ser discreta ou vai ser contínua, tudo bem? Mas não existe quantitativa ordinal. Então, a gente consegue perceber que o gabarito, alternativa A. Vamos para a última questãozinha. Sobre as medidas de estatística de tendência central. Pessoal, quando eu falei em tendência central, nós vamos lembrar das medidas de posição e das medidas de dispersão. Ele está falando o seguinte: a mediana é a soma das observações. Não é isso, pessoal, só pelo soma, não. A mediana é o termo que está no meio. Então, por exemplo, eu tenho essa barra de chocolate. Essa barra de chocolate eu não sei qual que é o tamanho, mas eu sei que a mediana está aqui, ó, porque a mediana está geometricamente no meio e ela dividiu os elementos em duas partes. Bom, ele está falando que a moda ocupa a posição central e segue observada. Não, pessoal, não é a moda, é a mediana. Alternativa C. A moda é definida como a realização mais frequente de um conjunto de valores. Olha que lindo. Perfeito. Eu tenho um, dois, três, 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 três e cinco. Qual desses valores representa a moda? Com certeza é o número 3. Por quê? Porque o 3 aparece mais vezes, enquanto os outros valores aparecem uma única vez. Bom, a média é definida como os valores mais frequentes do conjunto. Não, isso aqui não é a média, isso aqui é a moda. A mediana constitui a medida de distribuição. Nossa, gaussiana, nada a ver, pessoal. Realmente, a mediana ela faz parte da distribuição gaussiana. Mas o que, que é a distribuição gaussiana? Nossa curva em formato de sino, onde esse centro aqui representa de fato a mediana, a média e a moda. Tudo bem? Então, a média constitui a medida da distribuição gaussiana, não, a medida central da distribuição gaussiana, tá? Não simplesmente qualquer medida, mas a medida central. Então, com isso a gente consegue concluir que o gabarito dessa questão é a alternativa C. E bom, como eu sempre falo,
Caso vocês queiram se aperfeiçoar, mas nessa parte de média, moda, mediana, mapa de calor, tipo de variáveis, ou então outros assuntos relacionados à estatística, não deixe de conhecer meus cursos clicando no link aí abaixo. Foi um prazer e nos vemos então nos próximos exercícios. Até mais!